Há 25 anos, a Amazônia perdia seu principal defensor e o Brasil, um dos mais importantes líderes ambientais conhecidos no mundo. O seringalista Chico Mendes foi ativista na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais, além de sempre estimular a proteção das nossas florestas. Chico levantou a bandeira da sustentabilidade e afrontou a exploração e o desmatamento desenfreado dos fazendeiros e empresários da época, que viam na natureza apenas mais uma fonte de lucro. Francisco Alves Mendes Filho deixou o legado de coragem, bravura, principalmente a consciência de que temos que preservar o meio ambiente, não só no nosso estado, mas em todo o mundo. Hoje você acompanha a visita que fizemos à casa de Chico, no pequeno município de Chapuri, onde contaremos um pouco da história de Chico Mendes. Alguns mitos você poderá desfazer agora. Nossa equipe saiu cedo. Estamos na rodovia estadual AC40, a caminho de Chapuri. Essa via leva o nome do maior ambientalista que o mundo inteiro já conheceu, Chico Mendes. E em Chapuri, nós vamos encontrar uma personalidade que tem uma forte influência na história de Chico. Em Chapuri, nós vamos conhecer um pouco mais da vida deste grande líder, defensor das florestas do Brasil. Olho a criança tão pura, menino tão novo, é do povo esse guri. Dizem que o pai foi tão cedo e que sempre lutou sem ter medo e que era das matas de Chapuri. Outra criança tão linda, é menina bem nova, outra prova pra se exibir. Dizem que o pai vive ainda ali, nos corações e nas lendas lá, da gente humilde de... Faltam apenas 10 quilômetros para chegarmos a Chapuri, cidade de Chico Mendes, e onde ele perdeu a sua vida. Resolvemos parar aqui, bem próxima à Fazenda Paraná, onde vive hoje Darli Alves da Silva, assassino julgado e condenado pela morte do nosso querido Chico Mendes, esse ambientalista tão precioso para a história da ecologia no Brasil e no mundo. Darli vive ali, na Fazenda Paraná, incondicional. E hoje você vai conhecer um pouco da história do Chico Mendes no Amazônia S.A. Foi no início da década de 70 que os desmatamentos avançaram na região do Acre, exatamente pela estrada que nos leva a Chapuri, a BR-317. Estou velho, mas desde o nascimento. Com pouco mais de 14 mil habitantes, Chapuri é a cidade histórica dos empates entre seringueiros e fazendeiros. Daquela castanheira cuja copa procura o firmamento, ela também me dá o alimento que mata a fome. É a partir de um ponto de vista de um amigo militante que saberemos um pouco da história de Chico Mendes na defesa dos povos da floresta. O engenheiro agrônomo e advogado Gomercindo Rodrigues estava lá no último dia. Chegamos à casa em que Chico viveu seus últimos dias, lutando nos movimentos de resistência dos trabalhadores locais e na luta contra a devastação da Amazônia. Então eu queria saber, doutor Gomercindo, como era Chapuri naquela década de 80
em que Chico ativamente participava com os seringueiros aqui no Acre, nessa região amazônica, tão influente hoje para o nosso movimento de ecologia, de sustentabilidade. Queria que o senhor me dissesse como era a Chapuri daquele tempo. Bom, Chapuri era uma cidade menor do que é hoje ainda, tinha pouquíssimos carros, por exemplo, mas era uma cidade, naquele ano de 88, foi um ano bastante tenso. Desde maio, mais ou menos, todos os dias quando eu chegava ao sindicato pela manhã cedinho, tinha 2 pistoleiros na frente do sindicato, passavam o dia inteiro lá, armados ali e tal, sentados, sem fazer nada, mas ficavam lá. Na frente da minha casa onde eu morava, quando eu abria a janela, ou tinha 2 pistoleiros, ou logo depois que eu abria, chegavam lá, ficavam na praça o dia inteiro, e era o tempo inteiro assim. Era, na verdade, um grande movimento de opressão que Chapuri vivia nesse ano de 1988. Agora a gente vai conhecer a casa em que Chico viveu os seus últimos dias e também a casa onde, no dia 22 de dezembro de 88, Chico perdeu a sua vida. Olha só, gente, a casinha, casinha porque é uma casa muito pequena, né? Mas a casa do Chico, do jeito que ele deixou. O seu Gumercindo viveu com o Chico durante alguns anos, conhecia muito bem o cotidiano de Chico Mendes. E ele vai levar a gente para conhecer os cômodos da casa. Me chamou a atenção, logo que eu entrei, o Estatuto da Terra, que tem até um número com a letra do Chico grifado aqui e demonstra a preocupação dele 100% com os temas da terra, da Amazônia. E Chico, aos 12 anos, ele assumiu o controle da família, porque ia até o seringal para colher o látex. Perdeu o irmão adolescente e assumiu esse papel porque o pai tinha um problema físico e que isso causava aí essa dificuldade de trabalho dentro de casa. Aos 16 anos, Chico foi alfabetizado. E com 33 anos, aquele jovem que tinha uma estrela realmente que brilhava, já era vereador em Chapuri. Então essa casa aqui, isto era a sala, né? Esta era a televisão do Chico, isso daqui são móveis, eram móveis que existiam desde a época. Claro que pelo tempo transcorrido foram restaurados algumas coisas, mas isso era assim que era a casa do Chico, né? Olha, me chama a atenção o telhado simples de 2 águas, né? E também a altura do Chico. Chico tinha mais ou menos a altura do doutor e eu tô de salto. Não era um homem de uma estatura muito alta. E a gente está andando aqui num corredor pequenininho da casa para mostrar para vocês o quarto em que o Chico dormia com a sua esposa, a Ilzamar. Na época, doutor, o Chico morava apenas com os 2 filhos, com a Ilzamar, porque ele já tinha sido casado e tinha a Ângela. E a Ângela morava em Rio Branco. E aqui, nesse quarto bem pequeno, que a gente vê uma cômoda bem antiga, e a gente vê também a máquina de datilografar do Chico, que ele, com muita simplicidade, era um homem que tinha um discurso muito forte. A luta em defesa hoje da Amazônia é uma luta que não interessa só a nós, seringueiro e índio,
mas é uma luta que interessa a toda a sociedade brasileira e ao mundo inteiro e a todo o planeta. E, por outro lado, os seringueiros, nós não fazemos só o discurso ecológico. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário. O que nós não queremos é a Amazônia devastada. Portanto, um texto forte. As ideias muito claras, um texto excelente. Ele escrevia muito bem. Aqui a gente está na cozinha, provavelmente o ambiente onde todo mundo, os amigos, vários seringueiros se relacionavam com o Chico, né? Era aqui onde, na verdade, ficava, até porque é o espaço maior da casa, esta cozinha. Como você pode ver, é verdade. O espaço maior que se tem é aqui. E aqui é onde tinha fogão, fazia comida, aqui comia, então aqui, além do sindicato, era aqui onde às vezes se encontrava. Porque o sindicato era onde o Chico ficava a maior parte do tempo, quando estava na cidade, mas aqui é onde ele ficava, quando alguém vinha visitá-lo, tal, era normalmente aqui que se encontrava. Era aqui que ele estava jogando dominó no último dia, na última noite. E aqui a gente já viu e vai olhar com muito cuidado o dominó do Chico, porque era a única diversão que ele tinha por aqui, né, doutor? Na verdade ele gostava muito. Dominó, ele gostava muito. Dominó e alguns jogos de baralho, algumas rifas que fazia, ele gostava muito de jogar. Assim, era assim, realmente o lazer dele quando ele estava aqui ou no Seringal, entre os amigos, era jogar dominó, jogar baralho, ele gostava muito. E olha, a gente vê aqui, viu, gente? Pode prestar atenção. Essa mesa é originalíssima. Era aqui, exatamente aqui, com essa cadeirinha, com esses banquinhos, que o Chico se reunia. E ela está bem deteriorada. Prova do tempo e prova da originalidade. Foi aqui, nesse lugar, que Chico teve os seus últimos momentos, por exemplo, com o Gumercindo, amigo, próximo, que conhecia o Chico pessoa, além do Chico político, do Chico ativista, um homem alegre, disponível, lutador, trabalhador. E aí eu queria que o senhor narrasse esses últimos momentos. Quando foi no dia 22, por volta de 6 horas, 6 e pouco da tarde, eu cheguei, entrei e ele estava jogando dominó com 2 dos policiais que estavam na segurança dele. Pô, bom que você chegou, tal, aqui agora vamos fazer uma parcerada para ganhar, tô ganhando esses patos aqui e tal. Nisso, a mulher dele veio, né, da sala para cá, falou, eu quero colocar a janta, né, porque vai começar a novela e eu quero assistir a novela. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma volta na cidade, vou dar um baculeiro pela cidade aí, cara, pra ver se eu vejo os caras, que eu tô preocupado. Então faz o seguinte, você vai, enquanto isso eu vou tomar um banho, aí você volta pra gente jantar, mas você volta mesmo que eu vou te esperar pra gente jantar, não vou jantar não. Tá bom, eu vou. Aí eu saí, né, peguei minha moto, eu tinha uma moto, e saí. E dei uma volta pela cidade, eu sabia todos os lugares, por questão até de sobrevivência eu tinha que saber, todos os lugares frequentados pelos pistoleiros. Onde eles jogavam sinuca, onde eles ficavam bebendo e tal. E aí eu passei em frente de todos esses lugares, estava tudo vazio, as moscas, tudo parado. E aí eu voltei. Quando eu vinha chegando, né, lá vindo de frente para casa, né, na moto, quando eu vinha chegando, aí o Zomar saiu gritando. E é isso que nós vamos mostrar para você agora, exatamente, utilizando o amigo, o doutor Gumercindo, como foi que Chico levou o tiro, um apenas, que tirou a sua vida. O banheiro da casa do Chico é externo. E aí, o seu Gumercindo mostra exatamente como ele fez. Ele abriu apenas isso, né, seu Gumercindo? Ele abriu isso daqui cerca de um palmo, e quando ele abriu, ele estava de lado, porque estava escuro lá fora, e ele abriu e focou com uma lanterna. Quando ele focou, ele recebeu o tiro nessa altura, e com isso ele saiu, ele disse, ai, me acertaram, e caminhou até o quarto, a porta do quarto dos filhos, foi onde ele caiu e saiu escorregando até o chão, e ficou caído ali. Levou o tiro, botou a mão na cabeça e saiu cambaleando
e veio caminhando até a porta do quarto aqui dos filhos, né? Aqui ele pegou na porta e saiu escorregando a mão, e aqui ele caiu. Na porta do quarto dos filhos, foi para onde ele veio, foi onde ele caiu, né? De short, porque ele ia tomar banho, estendido, com esse lado dele assim todo rendilhado, né? Foi chumbo, uma espingarda chumbeira, e recebeu os tiros. E ele estava ali, morto. Morto? Não. Ele não estava morto. Ele não estava morto. Se ele tivesse morto, hoje, quase 25 anos depois, você não estaria aqui. As pessoas não estariam querendo saber a história de um seringueiro de Chapuri, chamado Chico Mendes. Ele não está morto. E aqueles que atiraram nele erraram o alvo, perderam o tiro. Aqueles que atiraram no Chico, pensando que o mataram, tornaram-no imortal. Ele está imortal nas ideias, nas coisas que hoje se faz, hoje discutindo meio ambiente, sustentabilidade, Amazônia. Ele colocou a Amazônia no centro da discussão do mundo. Ele está vivo nessas ideias. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, mesmo com toda essa resistência, foram queimados na Amazônia 20 milhões de hectares de floresta. Para vocês terem ideia, você sabe o que significa 20 milhões de hectares de terra? Isso compreendendo o estado de Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Acre e Rondônia. E isso significa que, se isso continuar, daqui a 10 anos, a Amazônia será um deserto. E se a Amazônia se transforma em um deserto, nós vamos ter uma repercussão muito negativa, tanto para o Brasil como para o mundo inteiro. Então, a nossa preocupação é em fazer com que a sociedade brasileira também começasse a tomar a consciência dessa luta. Bom, esse programa, infelizmente, tem seu fim e a gente fica morrendo de saudade de você. Mas na semana que vem, você lembra, né? Nosso encontro, não vai faltar. E nesta semana, lembre-se, Jesus não escolheu como discípulos pessoas cultas, muito preparadas intelectualmente. Ele escolheu jovens incultos, jovens até agressivos e preparou para uma batalha que hoje mostra o quanto nós podemos vencer. Semana de muita paz e alegria para você e para toda a sua família. Lembre-se de fazer o bem, não importa a quem. Semana que vem a gente vai se ver de novo. Vou te esperar, hein? E aproveito para mandar um beijo para uma pessoa muito querida, Roberta Lima, que comemorou mais um ano de vida neste final de semana. Beijo grande, querida Roberta. E eu vou te ver, né? Na semana que vem? Então não vai faltar. Até lá.